Você que é cristão, acredita que Deus não quer que você tenha sofrimentos na sua vida? Então, fique comigo, porque depois da vinheta nós vamos falar um pouco mais acerca disso. Olá pessoal, eu sou o Vinícius. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre o fato de os cristãos passarem por algum tipo de sofrimento. Nos dias de hoje, criou-se uma cultura dentro da teologia que afirma que Deus deseja que todos nós sejamos vitoriosos e abençoados sem passar por qualquer tipo de provação ou luta ao longo da nossa vida. Só que é necessário que toda nova teologia ou todo conceito que surge dentro das igrejas seja sempre visto à luz da palavra de Deus. E é exatamente isso que eu quero fazer no vídeo de hoje. Para isso, nós vamos estar lendo uma passagem que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos 15 e 16, em que a palavra de Deus nos diz o seguinte: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. A passagem a qual fizemos leitura fala sobre a conversão de Saulo de Tarso, que é mais conhecido na palavra de Deus como apóstolo Paulo. É interessante nós analisarmos a vida de Paulo antes dele se tornar um cristão. Ele era um fariseu zeloso pela lei judaica, que perseguia os cristãos pelo fato de acreditar que o cristianismo ia contra aquilo que a lei judaica pregava e aquilo que Deus desejava. E quando Paulo estava indo para Damasco a fim de prender alguns cristãos, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Você pode ler isso no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E Deus chama um dos seus servos a fim de que ele vá orar por Paulo, para que Paulo seja batizado e tenha então a sua vida verdadeiramente transformada por Deus. E o Senhor fala para este servo, cujo nome era Ananias, que era necessário que Paulo visse por quantos sofrimentos ele deveria passar quando se tornasse um cristão. Então perceba que interessante. Anteriormente, Paulo não era cristão. Ele era um judeu fariseu, muito estimado e muito importante diante do seu povo, e ele tinha uma vida zelosa e muito tranquila. Ele não passava por nenhum tipo de perseguição e nem sofrimento. Mas a partir do momento que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, Deus afirma que é necessário que Paulo veja todos os sofrimentos que um verdadeiro servo de Deus deve passar. A partir dessa passagem, nós já vemos que cai por terra essa máxima de que um cristão não sofre. Mas é claro que nós não devemos basear uma verdade em apenas um versículo bíblico. Para isso, eu vou destacar algumas outras passagens que também falam acerca do sofrimento na Bíblia Sagrada. O mais importante, primeiramente, é analisarmos aquilo que o próprio Jesus nos disse. E no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus afirmou aos seus discípulos que no mundo eles passariam por aflições, mas ele afirmou que eles deveriam ter bom ânimo porque ele mesmo venceu o mundo. Mas aqui nós temos a primeira verdade: neste mundo os discípulos de Cristo terão aflições.
Quando Jesus discursava do sermão acerca do fim dos tempos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, mais especificamente no versículo 9, ele afirmou aos seus discípulos que chegaria um momento em que eles seriam maltratados e até mortos por causa do seu nome. Então perceba, antes mesmo de Jesus morrer e ressuscitar, ele já estava afirmando para os seus discípulos que chegaria um momento em que eles seriam maltratados e até mesmo morreriam por causa do nome de Jesus Cristo. Nós percebemos que isso aconteceu nos primeiros séculos da igreja cristã. Muitos cristãos foram mortos porque não rejeitaram o nome de Jesus. A diferença daquela época para os dias de hoje é que nós, principalmente no Brasil, temos total liberdade para falar acerca do nome de Cristo sem passarmos por perseguições. E esse fato criou dentro de nós cristãos a sensação de que, pelo fato de servirmos ao Senhor, nós não sofreremos em momento algum. Mas a palavra de Deus nos mostra justamente o contrário. E agora, nós podemos perceber também que o próprio apóstolo Paulo falava para as pessoas exatamente aquilo que Deus falou acerca dele. Mais especificamente no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, nos versículos 21 e 22, a Bíblia afirma que Paulo exortava os irmãos da igreja a que ficassem firmes na fé e demonstrava a eles que a partir de muitas perseguições é que eles poderiam entrar no reino dos céus. Portanto, se nós desejamos verdadeiramente entrar no reino dos céus, é necessário que venhamos a passar por perseguições. O apóstolo Paulo também afirma na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, que todo aquele que deseja viver uma vida piedosa junto de Cristo passará por perseguições. Então nós percebemos claramente que o sofrimento e a perseguição farão parte da vida de qualquer cristão. E essas perseguições e sofrimentos fizeram parte, sem dúvida alguma, da vida do apóstolo Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 16, Paulo fala da controvérsia que ele tem encontrado diante de alguns homens, porque algumas pessoas estavam colocando em dúvida o fato dele realmente ser um apóstolo de Cristo. E Paulo começa a apresentar a sua defesa. E nos versículos 24 e 25, especificamente, ele fala de tudo que já passou como um apóstolo de Cristo, destacando que ele havia sido chicoteado 5 vezes, que ele já havia sido apedrejado e que já havia enfrentado um naufrágio quando estava indo pregar a palavra de Deus. Eu creio que não existem mais argumentos para nós afirmarmos que um cristão não sofre. Afinal de contas, a palavra de Deus nos demonstrou que isso não é verdade. Ainda podemos pegar um versículo da primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4, versículo 16, em que o apóstolo diz que aquele que sofre como um verdadeiro cristão glorifica a Deus. Então, o sofrimento sim faz parte da vida de qualquer cristão, e quando nós sofremos por causa do amor que temos a Jesus, por sermos verdadeiramente cristãos, estamos glorificando a Deus. E agora eu pergunto a você, se você não sofre, se você não passa nenhum tipo de luta ou provação, será que você tem uma vida cristã realmente segundo a palavra de Deus? Será que você é realmente um cristão? Eu vou deixar um vídeo aqui em cima no card que você pode estar olhando para tirar essa dúvida. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu curtir, que você se inscreva no meu canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos
e também compartilhe com os seus amigos. Também acesse o meu canal, o link vai estar aí embaixo na descrição para ver todos os outros vídeos que eu já postei aqui no YouTube e, se Deus quiser e assim me permitir, eu estarei retornando em uma próxima oportunidade com mais uma reflexão da Palavra de Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.